Existe um debate entre Foucault e Chomsky, que ficou bastante popular, ele é de 1974, chamado Da Natureza Humana, Justiça e Poder. Eu vou fazer algumas aulas, assim, meio avulsas, né? Agora a gente inicia uma playlist chamada Catedrático, Bora Discutir Foucault, fazendo menção à Gaiola das Cabeçudas. E eu vou discutir alguns conceitos centrais, eu não vou abordar sistematicamente a discussão, tem bastante coisa interessante, tem bastante coisa que é demasiado complexa, às vezes nem tão importante assim. E nessa aula eu gostaria de falar um pouquinho sobre a concepção de natureza humana, tanto de Chomsky quanto de Foucault. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Cidade, gostaria de convidar você para se inscrever e para deixar aquele like catedrático aqui pra mim, talvez até um comentário interessante, tá bom? O livro que a gente vai encontrar é o Ditos Escritos, tá, gente? Volume 4, são 10 volumes que encontram pelas livrarias por aí, e existe uma série de ditos escritos aí, e um deles é essa entrevista com o Chomsky e com o Foucault, tá? O que acontece? O Chomsky, ele é famoso por um certo anarco-sindicalismo, ou que ele gosta de chamar de socialismo libertário. Ele é um linguista, mas ele é muito famoso por ser engajado em debates políticos. Ele é muito crítico da sociedade norte-americana, ele ficou popular fazendo uma série de intervenções sobre a guerra do Vietnã, ele inclusive faz uma série de denúncias contra direitos humanos, etc. É bastante engajado, uma pessoa bem interessante. E ele vai dizer que um elemento fundamental da natureza humana é a necessidade de trabalho criativo. Dá quase para definir o ser humano como aquele ser que é capaz de trabalho criativo. Isso leva ele a dizer que uma sociedade deveria tentar ao máximo fazer com que esse potencial criativo do ser humano venha a florescer. Realizar e intensificar o potencial criativo do ser humano é um dos papéis da sociedade. Nesse sentido, tanto a propriedade privada quanto qualquer tipo de coerção estatal só é legitimada na medida que é importante para a subsistência do ser humano. O que realmente importa para a natureza humana não é o trabalho, ou pelo menos o labor, né? Não é o trabalho que a gente usa para se sustentar, etc., mas é o trabalho criativo. Na medida em que vivemos em sociedades ocidentais tecnologicamente avançadas, a gente já pode começar a pensar em pegar essas tarefas ingratas, então, que é o trabalho mecânico, automatizado, e eliminar isso da vida dos seres humanos na medida do possível, claro, enquanto ainda precisar para certa subsistência, isso é válido. O que o Chomsky está querendo dizer é que tem certo modelo econômico que a gente chama de capitalista que é baseado nessa exploração e que deveria ser repensado em prol de um modelo que privilegie, na verdade, o potencial criativo do ser humano. Nesse sentido, o anarco-sindicalismo dele, ou socialismo libertário, seria a forma de modelo ideal para uma sociedade tecnologicamente avançada, na medida em que ele seria capaz de tirar o ser humano dessas tarefas ingratas e autômatas e fazer com que a gente desenvolva, então, e se insira em relações mais criativas, em relações onde tratamos os seres humanos mais como seres humanos, mais como seres com potencial, do que como esse potencial de exploração que a gente vê nas relações capitalistas. Essa é, de certa forma, o ideal social de Chomsky, baseado na visão que ele tem de natureza humana. O que acontece é que muitas vezes Foucault é visto como alguém que não acredita no conceito de natureza humana, alguém que não tem um ideal de natureza humana, o que é verdade, porém ele não é necessariamente alguém que nega a existência da natureza humana. Ele tem, na verdade, uma postura de rejeitar o debate, de rejeitar esse jogo que o próprio Chomsky faz. Então, se o Chomsky tem, de fato, uma concepção bastante interessante, tanto de sociedade quanto de natureza humana, o Foucault não joga esse jogo. Ele nem vai dizer que é ruim, ele até acha interessante o que o Chomsky está dizendo, tá? Ele se expressa bastante interessante, etc. Mas eu não sigo essa lógica. Ele vai dizer mais ou menos que ele não segue essa lógica. Para Foucault, conceito de natureza humana é um indicador epistemológico. É um pouco complicado entender o que seria um indicador epistemológico. Como assim a natureza humana é um indicador epistemológico? Vamos fazer uma citação de Foucault. Não foi estudando a natureza humana que os linguistas descobriram as leis da mutação consoante.
nem Freud os princípios da análise dos sonhos, nem os antropólogos culturais a estrutura dos mitos. Na história do conhecimento, a noção de natureza humana me parece ter desempenhado essencialmente o papel de um indicador epistemológico para designar certos tipos de discurso, em relação ou em oposição à teologia, à biologia ou à história. Eu teria dificuldades em reconhecer nela um conceito científico. O que Foucault está dizendo nessa passagem aqui, um tanto quanto complexa? Bom, primeiro, dificuldade em reconhecer um conceito científico. Todo mundo que está falando de natureza humana não está falando cientificamente de algo que realmente pode ser tratado cientificamente. Está falando de um indicador epistemológico. Em que sentido? No sentido em que pega-se o conceito de natureza humana e utiliza-se para produzir certo tipo de verdade, para produzir certos tipos de classificação, para, de certa forma, fazer como o próprio Chomsky fez, né? Eu acho muito interessante que os seres humanos sejam criativos, eu acho muito interessante que a gente tenha uma sociedade que privilegia essa criatividade, uma sociedade que se desvencilhe do trabalho meramente automático, que para Chomsky, então, e eu concordo inclusive com Chomsky, é bastante ingrato, é bastante injusto, os seres humanos não são felizes nesses trabalhos automáticos, os seres humanos são mais felizes quando despertam a criatividade. Então, a partir desses ideais que eu possuo, eu vou usar o conceito de natureza humana para fazer, de certa forma, uma propaganda em termos de verdade. Então, se você comprar esse meu discurso sobre a natureza humana, esse meu discurso sobre a sociedade, a gente consegue, de certa forma, constituir verdade sobre isso, modificar, fazer uma série de modificações na sociedade e fazer com que alguns valores se sobressaiam a outros. Então, o que Foucault está dizendo quando ele chama a natureza humana de um indicador epistemológico, ele está dizendo que a gente usa o conceito de natureza humana para produzir verdades e que, na verdade, não existe nenhuma metodologia, nenhuma ciência capaz de fato, produzir uma verdade científica sobre a natureza humana. O que a gente faz são discursos sobre a natureza humana que, de certa forma, seduzem, que, de certa forma, entram em relações de poder e que, de certa forma, produzem aquilo que a gente chama de verdades. Não existe uma verdade prévia sobre a natureza humana, não existe nenhuma essência a ser encontrada sobre o ser humano, mas a partir do momento que a gente começa a falar sobre a essência do ser humano, a gente começa a falar de uma série de manobras políticas, uma série de crenças e valores com os quais a gente pode jogar. Então, na verdade, o Foucault nem está dizendo que não existe natureza humana, ele está dizendo que não existe nenhum método pelo qual a gente acessaria a natureza humana e que quando a gente acha que está acessando a natureza humana, na verdade estamos fazendo jogos de poder, jogos de verdade, jogos de performatividade discursiva. Isso não quer dizer que o Chomsky esteja falando besteira, isso quer dizer que o Chomsky está usando o conceito de natureza como um indicador epistemológico. Quem curtiu, não se esquece de se inscrever, deixar o like. Se ficou complicado, se tiver mais alguma parte da entrevista que você quiser que seja analisada, eu vou analisar outros trechos, eu vou analisar outras coisas conforme vai vindo. Eu estou aceitando pedidos e sugestões. Agora a gente vai começar a falar de maneira não sistemática sobre Foucault, pelo menos por um tempo. Depois eu vou lançar alguns outros cursos mais intermediários. E é isso aí.